a beleza da liturgia. Só recuperando um pouco a questão da intenção da missa, alguns pontos, né? Devemos evitar a repetição dos nomes num momento e em outro, mas é necessário talvez a gente dar solenidade a um anúncio. Que isso seja feito então antes da missa, de uma forma bonita, solene e clara. E também evitarmos a impressão desagradável que acontece quando não se fala o nome da pessoa ao qual o indivíduo pede oração. Acho que é uma coisa um pouco mal educada. Se há um pedido, há uma necessidade, utilizando as palavras corretas, recordamos, não, nunca, missa de, missa para, recordamos pela saúde, recordamos em ação de graças, recordamos pela saúde, talvez isso facilitaria, né? E, de fato, evitar formas inadequadas e até mesmo incorretas, como, por exemplo, e reforçando, a missa de hoje é para a alma de, a missa de hoje vamos rezar por. Isso é necessário evitar, porque a missa é a atualização do mistério pascal de Jesus Cristo. É louvor, é ação de graças, é súplicas dirigidas ao Pai pela Igreja e em nome da Igreja. E é celebrada por todos os membros da Igreja, vivos e defuntos, e por todas as grandes necessidades do mundo. Ou seja, a missa abarca tudo. Não é necessário especificação. A missa não se reduz a isso ou aquilo, mas a missa é de fato pela Igreja que caminha na história, e a Igreja que padece no purgatório, e a Igreja do céu que se reúne junto com a Igreja peregrina. Bom, hoje vamos trabalhar um pouco gestos e atitudes corporais durante a celebração da missa. O melhor documento sobre posições corporais em relação à participação da missa se encontra na Instrução Geral do Missal Romano. Em resumo, pode-se dizer que os gestos e as atitudes corporais durante a missa, tanto dos ministros como do povo, têm como objetivo conseguir que toda a celebração seja bela e simples e se compreenda a significação verdadeira das suas diversas partes e facilite a participação de todos. Isso encontramos no número 42 na Instrução Geral do Missal Romano. Como alcançar isso? Segundo a Instrução Geral do Missal e pela tradição do rito romano, ao que concorre para o bem comum e espiritual do povo de Deus, mais do que a inclinação, o hábito de cada um fazer do seu jeito, o que se busca é um sinal comum, uma atitude comum do corpo de todos os participantes, que não é só sinal de unidade, mas também exprime e favorece os sentimentos e atitude interior que cada momento necessita, como facilitador para que seja de fato um encontro com Deus. A instrução concretiza-se as diversas posições corporais, dizendo que os fiéis estão de pé desde o início da missa até o fim da oração da coleta, a oração antes das leituras, a oração da coleta, durante o cântico do Aleluia, a proclamação do Evangelho, a profissão de fé e a oração universal. E desde o convite, depois, orai, irmãos, até o fim da missa, exceto nos momentos em que se indicam a seguir. Estão sentados durante as leituras que precedem o Evangelho, durante o salmo responsorial, a homilia, a preparação dos dons e o silêncio sagrado depois da comunhão. E estão de joelhos durante a consagração. São essas as atitudes. Aqueles que puderem ajoelhar durante a consagração, aqueles que de fato não conseguem se ajoelhar diante da consagração, por razões de saúde, estreiteza ou uma grande concentração de pessoas, ou por outro motivo razoável, fazem inclinação profunda quando o sacerdote faz a sua genuflexão após a consagração do pão e do vinho. É naquele momento que a comunidade se inclina ou está de joelho.
Claro que as conferências episcopais podem adaptar gestos e atitudes segundo a mentalidade e a tradição comum àquela realidade. Porém, também há um indicativo que pode se manter onde haja o costume, seja costume, e não introduza um costume, o povo permanecer de joelhos desde o início da aclamação, desde o final da aclamação dos santos até o fim da oração eucarística, antes da comunhão. Quando o sacerdote diz: eis o Cordeiro de Deus. Essa é uma possibilidade do santo ou cordeiro permanecer de joelho, mas isso é uma questão de tradição, não é uma questão de se adaptar a esse gesto. Se há uma tradição no local, se deixa intensificar, mas se não há, não é necessário introduzir isso. Para se conseguir então a uniformidade dos gestos e a atitude do corpo na mesma celebração, os fiéis devem obedecer às indicações que no decurso da mesma lhe forem dadas por quem tem de direito, de acordo com o que está estabelecido no missal número 43. Ou seja, o celebrante, aquele que preside a celebração, pode indicar de pé, sentado, joelho e tal. Isso deveria se respeitar. Talvez aqui a ideia é um pouco que há o cérebro que indica ao órgão algumas atitudes que ele precisa fazer, alguns membros do corpo, e o corpo, em consonância, responde, porque faz-se o corpo. Então isso é importante. Agora, tipo resistência ou motivações individuais e pessoais, isso desconfigura aquilo ao qual nós somos, um corpo místico, um corpo do ressuscitado no coração da história. Então, são pequenas reflexões que possam nos ajudar a recuperar um pouco alguns pontos da questão da intenção e também pensar as atitudes do corpo como algo que nos dá essa dimensão de unicidade, mas também de um movimento interior ao qual facilita a vivência daquele momento celebrativo.